E aí, pessoal, a Arena do Grêmio teve um sábado histórico. Uma eleição que mexe com todas as estruturas do Grêmio. Vencedores, derrotados, pontos positivos, negativos, análise. As peças estão todas no tabuleiro e nós vamos falar uma a uma. A eleição decidiu muito e nós estávamos lá. Uma live também histórica. Eu, Eduardo Picão, Lucas Dias, acompanhamos a eleição no local, em live aqui no canal. Se você quiser ver toda, tá ali a live. Mas aqui eu vou fazer um resumo e também uma análise dessa eleição histórica no Grêmio, que botou muita coisa no futuro e deixou também muita coisa no passado. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, desde o início a eleição mostrou que o caminho estava na internet. Presencialmente, poucos votos, abaixo de 1.000 votos presenciais nessa eleição. Esse é o primeiro ponto, ou seja, as campanhas estavam prontas e estavam de fora para dentro. Nós tivemos um número acima de 12.000 votantes que participaram, quase 13.000 votantes que participaram de uma eleição de forma muito contundente. E com números que mostram muito o passado e indicam o caminho do futuro. Nós tínhamos a presença de Darley, nós tínhamos as candidaturas de Guto Peixoto, de Carlos Galia, de Odorico Roman, de Alberto Guerra, nós tínhamos a participação da parte política da geral do Grêmio, nós tivemos a participação de outros grupos importantes também que começam a constituir liderança no Grêmio e nós tivemos um resultado surpreendente em muitos aspectos. Eu posso começar a discussão sobre quem ganhou, ou vamos dizer assim, a chapa que fez mais votos, que foi a chapa de Odorico, a chapa 7 de Odorico Roman, que fez 22,9% dos votos, praticamente 23% dos votos, com quase 3.000 votos, 2.967, como eu disse, uma votação quase próxima de 13.000 votos. Mas, junto ao Odorico, vem Alberto Guerra. E aí constrói-se a primeira verdade. Polarizou. Temos Alberto Guerra e temos Odorico. Aqui está a disputa presidencial no Grêmio. Porque o outro vencedor da noite é Darley, ou melhor, mais um vencedor da noite é Darley, que também colocou conselheiros numa chapa pura feita por Darley, por não conselheiros, que fez 19,42% dos votos. 2.506. Nós tivemos então Odorico com 2.967, Alberto Guerra com 2.773 e Darley com 2.506. Aqui está a eleição. A parte que vai para o conselho são a chapa 1 de Darley, a chapa 7 de Odorico e a chapa 8 de Alberto Guerra. Eu vou avançar na conversa porque aqui começa a se construir a eleição presidencial. Mas teve também, em quem não passou a cláusula de barreira, votos importantes aqui, de análise fundamental do momento do Grêmio. Depois eu vou falar nessa projeção Darley, porque eu conversei com o Darley ao vivo, lá na live, lá pro finalzinho da live a gente conversa. Eu conversei com o Darley deu algumas linhas de como será o futuro. Por que aqui? Primeiro, a chapa 4, Grêmio do Prata, um dos movimentos da chapa 4, fez 1.601 votos e entendeu toda a análise da votação. Eu conversei com Pedro Pereira, que é uma das lideranças, e eu vou centrar muito a partir de agora neste processo aqui de construção de chapa, porque essa chapa aqui, a do Grêmio do Prata, para mim foi uma das grandes vitoriosas. Eles têm alguns conselheiros, eles fariam muitos conselheiros agora, não entraram, fizeram 12,41% dos votos, mas aqui é preciso sim ter uma ideia
de um grupo que começa a se construir e que tem uma base eleitoral importante. Podemos, inclusive, jogar a chapa 4 aqui do Grêmio do Prata para dentro da eleição presidencial. Você vai entender por quê. São duas eleições. Aí entramos numa outra linha. Carlos Galia fez com a chapa 3 5,97%, 6% dos votos, com 771. Deve, em razão disso, não indicar. Eu conversei com ele antes da divulgação dos números e o Galia, de alguma maneira, disse, olha, se não tiver o apoio aqui, não conseguir botar conselheiro, não consigo passar a cláusula de barreira, a candidatura deve, de alguma maneira, esfriar. Imagino que isso possa acontecer. E aí vem a chapa 2, de Guto Peixoto, de Romildo Bolzan, que para mim foi um dos fatos mais fortes da eleição. A chapa de Romildo Bolzan, de Guto Peixoto, fez 6% dos votos. 834 votos. Esta chapa e este resultado deve inviabilizar a candidatura de Guto Peixoto, o candidato do presidente Romildo. Aí vai se dizer, mas tem os outros 150 conselheiros. Claro que tem. E claro que Guto Peixoto faria a cláusula de barreira, ou faz a cláusula de barreira. Mas foi tão contundente a votação, no caso contrária à gestão, que não me parece plausível que Guto Peixoto irá encarar o pátio mais uma vez. É muita diferença. A chapa do Guto Peixoto perdeu para a chapa, as 3 que conseguiram a cláusula de barreira, perdeu para a chapa 6, de João Hermínio, Grêmio de Todos, e perdeu de forma muito, muito forte para a chapa, fazendo praticamente a metade dos votos da chapa do Grupo Grêmio do Prata. Esse número aqui realmente é um número forte. É preciso dizer, a soma das 7 chapas que não garantiram vaga no Conselho forma 35%. E o balizador está aí. Por quê? E aí a gente já começa a entrar na discussão do presidente. Como vai ser a chapa? Todos sabem que Darley, e ele falou com a gente, deve indicar, mesmo que não tenha dado isso de forma muito forte, deve indicar o seu apoio, Darley, a Alberto Guerra. Aí se faz um cálculo simples. Tem 19, os 21 do Alberto Guerra, vai a 40%, começa forte a eleição. Só que o balizador não está no Darley. O balizador está exatamente nessas chapas que não garantiram vaga. Essa que é. O balizador está aí. Essa que é a relação. Então, me parece que a eleição hoje ganha um novo componente, desenvolve uma situação de busca por apoios, alguns apoios aqui que são contundentes, como o Grêmio do Prata e também o João Hermínio, e aí nós vamos ter uma ideia de como as coisas vão funcionar. Acredito eu que a partir do que nós vimos hoje à tarde na Arena, no sábado à tarde, nós teremos uma polarização entre Alberto Guerra e Odorico Roman. A eleição está aqui. Todo o resto, se Guto Peixoto quiser fazer a cláusula de barreira, pode fazer, mas não vai ser forte no pátio. Então a eleição está aqui, entre os dois. Ou Alberto Guerra ou Odorico Roman. O quadro está pronto, o quadro é definitivo e não me parece, a partir de agora, que se tenha nenhuma novidade nesse ponto. Aí vai se dizer, e se o Darley for candidato? O próprio Darley diz, se ele for candidato, dificilmente ele faz a cláusula de 20% no Conselho. Lembrando que ele fez 46 conselheiros e precisaria perto de 70 conselheiros para ir para o pátio, aí sim para apreciação do sócio, junto à eleição presidencial. Então não acredito também que o Darley irá tentar medir forças dentro do Conselho. A eleição, por isso, fica entre Alberto Guerra e Odorico Roman, que vão medir apoios, que vão medir forças e que vão, desde a eleição no Conselho, começar a montar as suas situações. O que fica muito claro, o Conselho não é a representação do sócio neste momento. Essa é a grande lição da eleição. O sócio fala diferente
do que o conselho vinha falando. Muitos conselheiros deixaram o conselho nesta eleição, exatamente porque o sócio pensa muito diferente do que está acontecendo no Grêmio hoje. A tal união terminou. O Grêmio é um clube que tem muitas correntes e que precisa respeitar todas elas. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.